final dos anos 50, começo dos 60, que aparecem essas inovações tecnológicas, a câmera 16mm reduzida, mais acoplada ao som, porque reduzida ela já era, né, mas acorda. Mas aí ela com motor que permitia acoplá-la a um gravador que gravava simultaneamente e a câmera enviava um sinal para o gravador para que ambos depois pudessem ser sincronizados, tanto a imagem quanto o som. Então foi aí que houve uma mudança na história do documentário. Porque aí aqueles que falavam, né, mas que tinham no final das contas alguém que ia falar por eles, porque a voz não era direta, que seria o realizador, agora eles podem falar diretamente. Então eles se dirigem para a câmera, porque eles têm direito a essa voz. O cinema direto, como a gente sabe, ele nasceu lá nos Estados Unidos. Os irmãos Mayles, Ben Baker e outros. E o cinema, na verdade, muito ligado ao Jean Rouch. Então, Rouch, primeira diferença, Rouch é antropólogo. Já vinha trabalhando com esse outro, bem distante dele, já há muitos anos, já desde o final dos anos 40. E os Estados Unidos são jornalistas. O jornalista, em princípio, não diz que o jornalista é neutro, que o jornalista transmite ao seu leitor, se é inscrito, ou ao seu ouvinte, se é rádio, e ao seu espectador, se é televisão, ele transmite a verdade. Eles eram a mosquinha na parede que tudo via, mas que ninguém conseguia vê-la, né? O Jean Rouch faz o contrário, fez com a mosca na sopa. Porque ao invés de escamotear a sua presença, não, vamos explicitar essa presença. O princípio era outro. O princípio do cinema direto era, vamos deixar eles agirem e não vamos intervir para que eles ajam naturalmente como se estivessem no mundo. E a gente vai transmitir para o espectador aquilo que nós olhamos, que é eles agindo no mundo, aquele outro. Não é? O Jean Rouch dizia, não, para a gente captar essa verdade, para nós extrairmos aquilo que essas pessoas têm, não é? Nós precisamos estimulá-las. E como estimulá-las? Interagindo com elas. E ao interagir, cria-se então um outro ambiente que aquele que está filmando interage com quem está sendo filmado, ou fica explícita essa relação. Daí a mosca na sopa. Ou seja, a mosca na sopa não tem como você não ver. Então, o Jean Rouch, o que ele vai fazer? Ele vai se aproveitar dessa possibilidade de não só largar as pessoas no mundo, mas ele pode largar as pessoas falando. E ele, de repente, vai não só largá-las e ter a sua voz presente, porque isso é uma marca característica do Rouch, a voz sempre presente. Ele vai ficar presente nas imagens também, né? Pela primeira vez não, na verdade é a segunda vez. Porque a primeira vez que o Jean Rouch aparece mesmo nas imagens é em Pyramid Man, que é, na minha concepção, faz parte da evolução do cinema direto. Essas experiências precedentes vão culminar nesse objeto fílmico que é a Crônica de Verão, né? Onde todos esses precedentes, esses ensaios, essas tentativas, essas amostragens de abordagem do outro, do Jean Rouch, elas vão culminar na elaboração do Crônica de Verão. Terror. Direto, vivido, verdade. Olha, nós estamos falando do Ferrot. Nós temos de trazê-lo obrigatoriamente para esse modelo, ou esses modelos, um desses modelos, verdade, direto, vivido, da palavra, cambiar. Nós precisamos... Não, ele é o Pierre Perrault. Agora, evidentemente que ele tem diálogo com esses contemporâneos. Um pouco do cinema verdade, um pouco do cinema direto, mas com essa característica própria de ser muito calcado na palavra. E do vivido por quê? Porque ele ia viver com as pessoas. Ele realmente participava daquilo, mesmo não aparecendo nas imagens. Não que ele tivesse, enfim, fosse um caçador de alce, mas ele convivia com aquela realidade. Diferentemente de Rouch, cujo outro era um outro muito diferente dele. A não ser em Crônica de um Verão, em que ele efetivamente, esse outro é o outro que vive ali em Paris. Já o cinema direto, como era muito calcado na reportagem, não existia essa relação com o outro. Até porque eles não eram antropólogos, eles eram jornalistas. E o Perrault tampouco era antropólogo. Mas ele trabalhava para o Ofício Nacional do Filme, que tinha essa ideia de trazer questões próprias à cultura do Quebec, né?
da percepção que eu tenho da relação do nosso mundo acadêmico, nosso, que eu digo da área de humanidades, notadamente a nossa de comunicação, que é ficar macaqueando as áreas duras, que é o desprezo, eu coloco aqui entre aspas, eu sei que eu estou exagerando, mas seria o desprezo da obra de maior fôlego, que na verdade é veiculada em livro, em favorecendo a todo preço o artigo. Então isso aí para mim é um desvio, é uma deturpação completa da própria dinâmica, que deveria ser a dinâmica da nossa área e das nossas idiosincrasias. Né? Porque é verdade que nas áreas duras, se você descobre alguma coisa, você tem que dizer que aquilo foi descoberto, você tem de mostrar, às vezes é até uma coisa de utilidade pública, né? E você, nossa, não é assim, é uma deturpação da área, da dinâmica de divulgação do conhecimento da nossa área. E eu espero que isso mude em algum momento, né?